Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Uma alegria estarmos aqui para celebrar o nosso Deus, louvarmos ao nosso Deus. Alegria também com a presença das visitantes e dos visitantes. Nos alegramos com a presença da dona Regiane, hoje é dia de hoje, seja bem-vindo. Também o irmão André, nosso vizinho quase, seja bem-vindo. Ela está sempre de braços abertos. O meu irmão Luiz já esteve aqui em outro momento também. Sinta-se em casa nessa casa de oração. O irmão lá atrás, eu não anotei o nome. Recorde o seu nome, por favor. Genilson. Genilson. Mais uma vez, bem-vindo, Sr. Genilson. Essa casa de oração permanece de braços abertos. Ao querido casal, conhecido nosso também já de longas datas, a reverenda Sônia e o pastor Nelson. É sempre uma alegria a presença dos dois aqui na nossa igreja. E a alegria que está crescendo, né? Porque essa semana, não, na próxima semana retomamos lá nossa aula, né? Sobre Bíblia. Eu aproveito já para convidar os irmãos e irmãs puderem, é sempre às terças-feiras, na SESI, de 15 em 15 dias, à noite, começa às 19 horas. Ano passado tivemos uma experiência muito rica estudando o Antigo Testamento, e esse ano vamos estudar o Novo Testamento. Então, uma oportunidade preciosa, eu aproveito para convidar os irmãos e as irmãs. Depois eu coloco lá no grupo como é que vai ser o calendário do primeiro semestre. Super recomendo. Eu estarei lá com fé em Deus para aprender um pouco mais com as aulas do professor Nelson. Então, nosso texto de hoje, neste primeiro domingo da Quaresma, nossa igreja, como foi dito ontem no nosso planejamento, que é uma igreja litúrgica, a igreja reformada também segue o calendário litúrgico. Na nossa cultura brasileira, às vezes há uma confusão, como se o calendário litúrgico fosse exclusividade da igreja católica. Mas quando nós vamos resgatar o lecionário reformado, desde Calvino, vamos perceber que isso é um legado, na verdade, de toda a família cristã, e o calendário reformado tem algumas singularidades, mas tem em comum um calendário cristão litúrgico. E nós hoje iniciamos esse período de preparação para a Páscoa, que é a Quaresma, período em que vamos nos preparando para celebrarmos mais adiante a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o texto de hoje encontra-se em Mateus, convido os irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11, que diz assim, vamos lá. Então, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso sentiu fome. Então o tentador se aproximou e disse a Jesus: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, joga-te para baixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos ao teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus respondeu: a Escritura também diz, não tente o Senhor seu Deus. O diabo tornou a levar Jesus, agora, para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas. Ele disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus disse: vai embora, Satanás, porque a Escritura diz,
você adorará ao Senhor seu Deus, somente a Ele servirá. Então o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e serviram a Jesus. Amém. Interessante, irmãos e irmãs, que um pouco antes, do versículo 13 em diante, é aquele trecho que Jesus se encontra com João Batista, e João Batista batiza Jesus, né? Primeiro João Batista diz: mas eu vou te batizar, tu és o Filho do Deus vivo, o Messias, eu vou te batizar. E Jesus: mas é sim, você vai me batizar, por enquanto deixe como está, porque devemos cumprir toda a justiça. Depois disso, enquanto Jesus era batizado, Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele, e do céu veio uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, que muito me agrada. Um pouco antes das tentações, Jesus ouve a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, esse Espírito que conduziu era o Espírito Santo, conduziu Jesus justamente ao deserto. Interessante que o texto começa dizendo que foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto. Não foi o diabo que aparece no texto, o tentador. Quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. E o Espírito, quando conduz Jesus ao deserto, parece que nos ensina, ou quer nos ensinar, que o Espírito de Deus, que falou um pouco antes, dizendo que Jesus era o Filho amado de Deus, o próprio Deus expressa isso. Esse Jesus, para assumir a sua missão, para viver a sua espiritualidade, ele precisaria não fugir do mundo, não fugir das adversidades, não fugir do deserto, mas justamente começar pelo deserto. O Espírito conduz Jesus, porque Jesus, para viver a sua missão, ele precisa mergulhar profundamente em si mesmo e se confrontar com as próprias fraquezas humanas, com as próprias carências e necessidades humanas. Jesus precisa confrontar-se com a sua humanidade mais profunda para viver a sua missão. O Espírito começa conduzindo Jesus não para um oásis, mas para um deserto. O deserto é esse mesmo lugar que o povo lá no Antigo Testamento passou 40 anos, também a duras penas, aprendendo a não repetir os vícios do Egito, aprendendo a não cair na tentação de voltar às panelas de carne do Egito e à opressão do Egito, mas a duras penas aprender com a revelação da lei, aprender sobre a liderança de Moisés, também no deserto, para se purificar e viver uma nova sociedade de justiça e fraternidade, e não de opressão e exclusão como era no Egito. O Espírito conduz Jesus ao deserto, irmãos e irmãs, para esse mergulho profundo em si, diante das adversidades, diante das suas fragilidades, diante da condição humana. E aí aparece a figura do diabo, o tentador, para trazer as chamadas tentações. E o tentador se aproxima de Jesus e diz: lembre-se, há pouco, o próprio Deus disse: tu és meu Filho amado, em quem encontro o meu agrado. E olha como é que o tentador começa: se tu és Filho de Deus. E Jesus tinha acabado de ouvir do Pai que ele é o Filho amado, em quem o Pai se comprazia. Se tu és Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, que estava, como diz o texto, há 40 dias e 40 noites, jejuando, sem comer. 40 também é um número simbólico, um tempo de preparação, como o povo passou 40 anos no deserto, e em tantas outras passagens, o dilúvio. 40 é esse tempo de preparação para um tempo novo, para um aprofundamento na missão. E Jesus aqui, depois de 40 dias e 40 noites, jejuando, sentindo fome, o tentador aparece para ele muito sorrateiramente, não é?
e propõe: olha, se tu és filho de Deus, como você ouviu falar há pouco, manda que essas pedras se tornem pães e sacia a tua fome. As tentações, o tentador toca justamente nas nossas fragilidades, nos nossos pontos fracos, nas circunstâncias em que estamos inseridos em adversidades profundas em que a nossa fraqueza vem à tona. E é justamente aí que o tentador, o diabolos, que traduzido do grego é aquele que desagrega, que lança separadamente, divide, e que aqui é aquele que separa do propósito de Deus, que tenta separar Jesus do propósito de Deus, desunido, desagregado da sua missão. Aqui ele tenta que Jesus, mesmo com fome, sedento, tendo que lidar com a sua necessidade, a sua fome, tendo que lidar com a sua vontade profunda de comer, obviamente. Imagine que naquele deserto, depois de 40 dias e noites jejuando, aquele pão parecia o manjar dos deuses, que havia de mais delicioso e desejado para Jesus. E justamente nesse contexto, Jesus vai, a partir da escritura, de um texto lá do Deuteronômio, dizer: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus se defende e se fortalece num momento de fraqueza a partir das escrituras, a partir da palavra que alimenta para se permitir, para perseverar e persistir numa postura de integridade, de não se vender por um prato de lentilhas, como aconteceu lá atrás no Antigo Testamento. Mas aqui Jesus não se vende, mesmo sentindo na carne toda a necessidade, o seu desejo e vontade de saciar-se com aqueles pães. Jesus também nessa passagem dá um exemplo de que ele não quer privilégios, que ele não confunde a sua condição de filho de Deus com uma condição de privilégios. Na nossa cultura é muito comum a gente ouvir de vez em quando aquela célebre frase, né? Vocês sabem com quem está falando? É comum a gente ouvir. Quantas vezes a gente viu juízes, políticos, autoridades, e no nosso cotidiano: você sabe com quem eu estou falando? A chamada carteirada, né? Eu sou uma autoridade, então essa multa não, essa penalidade não, porque eu estou acima. Jesus se faz solidário aos famintos da história, não dando uma carteirada divina, não usando de magia para transformar as pedras em pães, mas ele permanece firme na sua integridade, sustentado pela palavra que sai da boca de Deus, para dizer que ele é o caminho de honestidade, de integridade, de fidelidade à vontade de Deus, solidário aos que passam fome e que não podem transformar pedras em pães. Jesus sabia que os pães lá adiante precisam ser compartilhados, e é esse o milagre que Jesus faz. O milagre que Jesus faz não é transformar as pedras em pães, mas o milagre que Jesus faz lá adiante é dizer: pega esses poucos pães e peixes e vamos organizar um pouco e vamos compartilhar. Porque o milagre de Jesus não é por carteirada, nem por prestígio, nem por se colocar acima da condição humana. O milagre de Jesus é pela partilha dos pães e dos peixes, que mesmo poucos, quando partilhados, se multiplicam para alimentar a fome do povo. Então Jesus, conduzido pelo Espírito, alimentado pela palavra, liga e nos dá exemplo de como nós precisamos lidar com nossos desejos, com nossas necessidades e com nossas vontades mais profundas, e perceber nessas situações e experiências a oportunidade de crescer espiritualmente, a nos aprofundarmos na nossa espiritualidade, a nos aprofundarmos na experiência do Espírito Santo e na experiência da Palavra de Deus, que nos sacia e nos dá sentido às nossas vidas, e nos mostra qual o caminho do milagre segundo a vontade de Deus, que não é esse na magia do estalar de Deus, mas é como nós podemos ver lá adiante, é o milagre da partilha. Mesmo um pouco compartilhado, Deus multiplica e não falta ninguém, e ainda sobra para não ser desperdiçado. Mais adiante, o diabo continua
seus testes a Jesus. E aí Jesus é levado à cidade santa, colocada na parte mais alta do templo, que é o símbolo do poder religioso, político e econômico de Israel. E ali mais uma vez, o diabo, o tentador, questiona ou coloca uma pulga atrás da orelha de Jesus no sentido da sua filiação com o Pai. Se tu és filho de Deus, joga-te para baixo, porque a Escritura diz, e aqui o tentador usa as próprias Escrituras, a própria Escritura, para tentar enganar. E diz: se joga daí, porque, como diz a Escritura, Deus ordenará aos seus anjos ao teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Veja que o diabo, até mesmo a Escritura, as Sagradas Escrituras, podem ser usadas para manipular, podem ser usadas para enganar, e podem ser usadas para nos levar a pecar, até mesmo as Escrituras. Por isso que é preciso ter discernimento na nossa leitura, pedir ao Espírito Santo que nos oriente e dê as Escrituras à luz de Jesus, que nos mostra aqui que ele não seguiu o convite do diabo a partir das Escrituras. O convite é soberba, porque esse convite aqui que o diabo faz é um convite à soberba. Porque se Jesus assume aquele papel de eu sou o Filho de Deus, posso inclusive me jogar daqui, porque os anjos vão me amparar e o meu Pai vai me salvar, porque eu posso ser imprudente, eu posso fazer qualquer coisa e terei o amparo de Deus. Se Jesus assume essa posição de soberba, ele cairia na armadilha do diabo e cairia num lugar que não é aquele que ele veio propor, que é o lugar da humildade. Jesus assume a sua condição humana humildemente como servo, como vai dizer Paulo, e ele não quer expressões de soberba, de que ele é melhor que todos e mais poderoso que todos e pode se jogar por dizer que ele tem uma proteção divina. Ele sabia que era protegido por Deus, mas ele sabia também que precisava viver essa filiação e essa proteção de Deus com humildade, com prudência também, quando necessário. E daí Jesus vai dizer: não tente o Senhor, seu Deus. Eu não estou aqui para manipular a Deus, para forçar Deus a fazer aquilo que eu quero. Eu não estou aqui para jogar-me e forçar Deus a me amparar, mostrando-me todo poderoso. Não, eu estou aqui para ser instrumento de Deus e fazer a vontade de Deus, e não colocar Deus como instrumento dos meus interesses e das minhas vontades. E aí Jesus, discernindo sobre a palavra, percebe como a Escritura estava sendo usada para manipular, e a partir da própria Escritura se defende, se fortalece e assume o caminho da humildade e da submissão a Deus, e não o caminho da soberba e do querer manipular a vontade de Deus. Mais uma vez o diabo, insatisfeito, torna a levar Jesus para um monte muito alto. Mostrou todos os reinos do mundo, todos os impérios e suas riquezas, e disse: eu vou te dar tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. A tentação do poder. Aqui o diabo oferece todo o poder político, todo o poder econômico, as riquezas, o luxo, e isso no deserto. Lembremos que Jesus estava num momento de profunda escassez, necessidade, despojamento. E ali o diabo oferece todos os impérios, todos os reinos, toda a riqueza, todo o luxo. E Jesus vai dizer: vai embora, Satanás, caia fora, porque a Escritura diz: você adorará ao Senhor seu Deus, e somente a Ele servirá. Jesus dá uma demonstração daquilo que o Bob Marley dizia: há pessoas que amam o poder, mas há outras que têm o poder de amar. Era esse o poder que Jesus queria, o poder de amar, não o poder dos impérios, das riquezas e do luxo, da opressão e da ostentação, do poder sobre o outro, o poder imperialista,
do poder para manipular, explorar e para se completar. Não. O poder que Jesus queria e viveu era o poder do amor, o poder do serviço, o poder do cuidado, o poder da partilha, o poder segundo a vontade de Deus, segundo o sopro do Espírito Santo. E assim, irmãos e irmãs, Jesus nos mostra, coloca esse texto no espelho para nós também, nos aprofundarmos em nossa espiritualidade. Quais são as nossas fraquezas? Quais são as tentações que nos desestabilizam? Quais são as necessidades, as carências que muitas vezes nos colocam num lugar distante da vontade de Deus ou num processo de distanciamento da vontade do projeto de Deus? Nós precisamos confrontar essas realidades em nós, não fugir ou encobrir, como diz o Salmo, né? Enquanto eu encobri o meu pecado, os meus ossos se consumiam, mas quando eu confessei ao Deus da graça, eu fui perdoado e tive a oportunidade de me refazer e recomeçar. Nós precisamos lidar, conduzidos também pelo Espírito, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, porque aí neste nosso deserto que nós também podemos e precisamos crescer espiritualmente, crescer nessa fidelidade à palavra de Deus, nesse discernimento sobre a palavra de Deus e nesse agir-se do Espírito Santo, que caminhou com Jesus pelo deserto, assim como caminha conosco pelos nossos desertos, nos sustentando e não nos tirando do deserto, mas nos conduzindo nos desertos para que nós cresçamos espiritualmente, para que nós nos aprofundemos na nossa relação com Deus, para que nós possamos cumprir de uma forma mais abrangente a missão que Deus tem para nós. E depois dessas tentações todas, o diabo deixou Jesus naquele momento. E os anjos de Deus se aproximaram e serviram a Jesus. Deus não nos abandona nos nossos desertos. Ele nos acompanha, nos sustenta com sua palavra e cuida de nós. E no momento adequado, os seus anjos, que podem ser inclusive pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, nos ajudam, cuidam e servem como enviados e enviadas de Deus para nos fortalecer, cuidar, acalentar, apacentar e expressar esse cuidado, esse amor que Deus tem conosco. Como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, não tentemos ao Senhor, versículo 9 em diante, como alguns deles tentaram e morreram vitimados pelas serpentes. Não murmurem, como alguns deles murmuraram e pereceram em mãos do anjo exterminador. Tais coisas aconteceram a eles como exemplo, foram escritas para a nossa instrução, a nós que vivemos nos fins dos tempos. Portanto, aquele que julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Vocês não foram tentados além do que podiam suportar, porque Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados acima das forças que vocês têm, mas junto com a tentação, Ele dará a vocês os meios de sair dela e a força para suportar. Que nesse período de quaresma, irmãos e irmãs, possamos em oração, jejum, buscar esse aprofundamento na ação do Espírito Santo, da palavra de Deus, e na compreensão de que as tentações e os desertos também podem ser espaços de oportunidades de crescimento espiritual, de aprofundamento na nossa espiritualidade em Cristo.